Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será a Revolução Industrial. Você vai aprender como que a engenhosidade do ser humano, como que a modificação, o aumento da tecnologia acabou por modificar completamente o modo de vida do ser humano, tá? Então, pegue aí a sua caneta, pegue o seu papel, faça as suas anotações para que você possa aproveitar melhor essas informações que eu irei passar para vocês. Então, a Revolução Industrial, ela aconteceu na Inglaterra a partir do século XVIII e ela foi fruto da modificação dos modos de produção, nos modos com que as pessoas faziam lá os seus trabalhos para poder vender, tá? Então, antigamente, durante toda lá a Idade Média, você tinha lá o modo de produção do artesanato. Tá? O artesanato é como? É quando você tem lá o artesão, né? E é o artesão que vai realizar todas as funções. Tá? Ele que vai participar de todo o processo da montagem da produção, ok? No máximo ele vai usar lá os seus assistentes, os seus ajudantes, que na verdade eram aprendizes, né? Que tinha que pagar para ele para poder ensinar o ofício, mas todo o processo, né, era controlado pelo artesão, ok? Com o passar dos anos, com o aumento da população, houve a necessidade de se produzir mais. Então, houve uma mudança no modo de produção, e do artesanato passamos agora para manufatura. Na manufatura, você tem o que? Várias pessoas contribuindo para a produção daquele produto. Cada pessoa, né, ele vai fazer uma parte ali até chegar ao produto final. Tá? Esse é a manufatura, ok? E aí houve, né, décadas depois, houve uma outra modificação, tá, que aconteceu lá com a chegada das máquinas, das primeiras máquinas. Então, a manufatura, ela foi substituída pelo uso das máquinas. Não tinha mais a necessidade de você utilizar todas essas pessoas aqui, né? Tá? Você só precisava de alguém para ficar lá operando a máquina e a máquina fazia tudo. É o que nós chamamos de maquinofatura, e foi exatamente isso que ocasionou a Revolução Industrial. Não tinha mais como você colocar uma máquina dessa numa oficina de um artesão, tá? Ou numa oficina de manufatura, não cabia. Então, era necessário fazer o quê? Alugar amplos espaços ou construir amplos espaços para poder acomodar essas máquinas para que elas pudessem trabalhar. Então, foi daí que surgiram as primeiras fábricas. Foi daí que surgiram as primeiras indústrias. E isso revolucionou completamente a vida das pessoas. Antigamente, lá na época do artesanato, na época da manufatura, as pessoas não tinham horário para começar a trabalhar, horário para terminar, não tinham metas estabelecidas, fazia o que se podia. Né? Com o advento das fábricas, das primeiras fábricas, isso acabou completamente. As pessoas passaram a ter hora para entrar na fábrica, hora para trabalhar, meta de produção. Né? Então, as pessoas começaram a viver em função do relógio. Né? Foi a partir daí, a partir da Revolução Industrial, que isso começou a ocorrer. Ok? Então, a Revolução Industrial, ela tem as suas fases, os seus períodos. A primeira fase foi quando começou ali a substituição da manufatura pela maquinofatura. Deixou-se de trabalhar com a manufatura e começou a utilizar a máquina na produção. Tá? A princípio, na primeira fase da Revolução Industrial, essas máquinas eram feitas de madeira, como por exemplo essa que está na foto aqui,
que era uma máquina utilizada na indústria têxtil, né? Então, algumas dessas máquinas eram movidas a vapor, usava-se o vapor para poder movimentá-las, para poder fazer a máquina funcionar, e algumas, as mais antigas ainda, utilizavam a força humana mesmo, né? As manivelas, os pedais, para poder funcionar. Então, essa foi a primeira fase da Revolução Industrial. Mas aí, com o avanço da tecnologia, aconteceu a segunda fase da Revolução Industrial. Nessa segunda fase, as máquinas já eram feitas de aço, ok? E já utilizava o petróleo ou a eletricidade para fazer elas funcionarem. Aí isso causou uma revolução tremenda, né? Não apenas nas fábricas, nas indústrias, como também nos transportes. Né? Começaram a surgir os barcos, né? Com motor, começaram a surgir as estradas de ferro, os trens, os vagões. Né? Na área das comunicações veio o telégrafo, veio depois mais para frente o telefone. Houve uma grande mudança aí na tecnologia, né, que trouxe muitos benefícios para as pessoas. Okay? Já a terceira fase já é a fase da microeletrônica, tá? Com o advento dos computadores, dos tablets, dos celulares, né? Da robótica. Agora, as produções eram feitas através de robôs, ok? Aí fica até a reflexão para você, convido vocês a uma reflexão. Né? Algumas pessoas elas dizem que essa revolução, esse aumento da tecnologia, ela veio para tirar o espaço do ser humano. As pessoas estão perdendo os seus empregos porque elas estão sendo substituídas pelos robôs, pela tecnologia. Tá? Já outras pessoas enxergam de forma diferente. Elas falam que a tecnologia, se por um lado ela acaba com alguns tipos de emprego, ela também cria outros tipos de emprego. Então, o problema aqui é o quê? É a qualificação. Né? As pessoas não estão se qualificando para esse novo mercado de trabalho. As pessoas não estão conseguindo se adaptar. Né? E eu, da minha parte, não sei. A minha função aqui não é dar a minha opinião. A minha função aqui é fazer você pensar, né? O que você acha disso aí? Qual é a sua opinião? Ok? Então é uma coisa para você refletir, ok? Mas como curiosidade, eu vou trazer para vocês aqui o seguinte: eu tenho para mim, e isso é uma teoria minha, você não vai encontrar isso em nenhum livro, nenhum artigo, não que eu saiba pelo menos, mas eu tenho para mim que nós estamos aí quase numa quarta fase da Revolução Industrial, que vai acontecer por causa das impressoras 3D. Você provavelmente já deve ter ouvido falar das impressoras 3D, né, que elas são capazes de produzir objetos em 3 dimensões. Você precisa de um garfo, se você não tem um garfo em casa. Então você pode pegar uma imagem de um garfo na internet, colocar numa impressora 3D e ela vai imprimir para você o garfo lá num material especial. Essas são as impressoras 3D. Atualmente elas são muito utilizadas na área da medicina. Precisou de um coração ali, a pessoa está precisando de um coração, eles imprimem um coração. Olha só que interessante, imprime um coração e ele funciona, né? E pode fazer funcionar para a pessoa poder usar. Né? Então, essa impressora aqui, quando ela se popularizar, é que agora ela é muito cara, né? Ela é muito cara, mas a tendência é ela, com o passar dos anos, com o passar das décadas, ela diminuir, né, o valor dela. E aí, quando ela se popularizar, no meu entender, isso vai causar uma revolução tremenda, né, uma quarta fase aí da revolução industrial. É o que eu penso, pelo menos. Tá? Fica a dica aí, tá? Se você tiver uma grana e quiser investir, procure investir em impressoras 3D. Tá? Eu acredito que você vai ganhar uma boa grana. Tá? Só não esqueça que fui eu quem te dei a dica, tá?
Bom, a Revolução Industrial ela tem os seus pontos positivos e ela também tem os seus pontos negativos. Né? Dentre os pontos positivos que a gente pode citar aqui da Revolução Industrial estão os avanços tecnológicos, né? Que modificou, que melhorou a vida de muita gente. Né? Houve avanço nas comunicações, houve avanço nos transportes, houve uma melhora nas condições de vida, através aí dessa mudança da tecnologia. Tá? E também essas fábricas, essas indústrias, elas se constituíam, para muita gente, a única opção de sobrevivência. Numa época em que não estava mais dando para trabalhar no campo, as pessoas estavam abandonando o campo para poder viver nas cidades, né? Então o trabalho nas fábricas acabou se tornando aí para muita gente a única opção de sobrevivência, ok? Isso podemos colocar isso aí num dos pontos positivos da Revolução Industrial. Tá? Os pontos negativos é que houve muita exploração do trabalho das pessoas. Tá? Como havia muita gente para trabalhar, as pessoas estavam abandonando o campo para ir trabalhar nas fábricas, então havia muita mão de obra, tá? E poucas fábricas. Aí é uma regra até básica da economia. Se você tem muita oferta, né, e pouca procura, né, isso acaba desvalorizando a sua oferta. Então você tinha lá muitas pessoas para trabalhar nas fábricas, tá, e o salário era mínimo, o salário era quase irrisório, né, e a carga de trabalho era muito grande, era muito exaustiva. Havia também o uso da mão de obra infantil. Havia a mão de obra infantil naquela época. Né? As condições de trabalho eram difíceis. Pessoas trabalhavam durante longos períodos, uma jornada tremendamente grande de trabalho. Trabalhava num lugar insalubre, trabalhava num lugar perigoso. As pessoas perdiam braço, perna, dedo no trabalho com as máquinas. Okay? Então, houve todos esses problemas aí na Revolução Industrial. Okay? E todas essas condições difíceis começaram a gerar o quê? Os primeiros movimentos de operários. Tá? Os operários eles se uniam para tentar mudar essas condições de vida difícil que eles tinham naquela época. Tá? E um dos primeiros movimentos, tá? E o movimento mais radical que surgiu naquela época foi o movimento ludista, o ludismo. Tá? Ele recebeu esse nome porque ele tinha um líder, um operário chamado Ned Ludd. Tá? Então, esse movimento era um movimento assim mais radical, mais violento. Eles invadiam as fábricas, quebravam máquinas, porque eles diziam que as máquinas estavam tirando o emprego das pessoas, né? Então ele se vestia aqui de mulher, né, nos seus protestos, que era para protestar contra o abuso do trabalho feminino também, que acontecia muito na época. Tá? Então, um dos primeiros movimentos aí de operários foi o ludismo. Okay? E aí também foi nessa época que começaram também a surgir os primeiros sindicatos, né? Aqueles grupos que tentavam melhorar a situação do trabalhador nas fábricas, o operário. Okay? Mas o fato foi que a Revolução Industrial ela modificou completamente o modo de vida das pessoas, né? Tanto que começaram a surgir as novas classes sociais, né? Se você lembra lá das aulas de Idade Média, você vai ver lá que tinha as classes sociais da Idade Média, né? Havia o clero, havia os nobres, havia os burgueses, havia os camponeses. Né? Então, com a Revolução Industrial, ela modificou tanto o modo de vida das pessoas que duas classes sociais novas surgiram, né? Que era o quê? A burguesia industrial, as pessoas que eram os donos das fábricas, os donos das indústrias, tá? Que eram os mais privilegiados, moravam lá nos melhores bairros, ok? E também surgiu a classe dos operários, que eram os trabalhadores das fábricas. Né? Os operários
que moravam ali, né, nos bairros operários, né, nas piores condições que você pode imaginar, né, com um esgoto a céu aberto, um banheiro só para várias famílias, né, e todas aquelas misérias que você pode imaginar bem quais são, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí, gostado e até a próxima.